O neoplasticismo é uma das formas que a abstração tomou nas primeiras décadas do século XX e teve seu início em 1917. Trata-se de uma doutrina estética proposta por Pierre Mondrian, pintor holandês, em 1920 e está baseada na concepção analítica da pintura, na procura de um tipo de arte que transcenda a realidade externa, material, numa tentativa de chegar à essência através de uma linguagem plástica e objetiva, reduzindo-a a formas geométricas e cores puras e torná-la universal. A estrutura visualmente simplista origina diversas críticas a respeito da obra de Mondrian, desde a consagração pela recusa da imagem até a zombaria com alguns alegando que uma criança em posse de uma régua e 3 cores poderia reproduzir. A discussão é bastante ampla, de fato, e a frase célebre cai como uma luva: a beleza está nos olhos de quem vê. Enquanto ainda estava na Holanda, Mondrian fundou um movimento chamado The Style, com o artista Theo van Doesburg. Van Doesburg fundou a revista The Style para promover essas ideias e demonstrar que sua abstração geométrica, baseada em sua teoria do progresso espiritual e pictórico, poderia formar um ambiente total e impactar a vida moderna. Embora Mondrian e Van Doesburg se separassem, seu movimento para combinar arte moderna e vida foi tão influente que os princípios abstratos geométricos e uso das cores primárias que eles aplicaram na pintura, escultura e design e arquitetura ainda ressoam hoje. Por volta de 1930, a arte de Mondrian alcançou um ponto alto de pureza e sobriedade, para o qual o trabalho de base tinha sido preparado nas pinturas dos anos anteriores à composição de 1929, por exemplo. Na verdade, a composição 2 em vermelho, azul e amarelo, 1930, é uma variação da imagem do ano anterior, pelo menos no que diz respeito ao quadro linear. Mas, por isso mesmo, as diferenças sutis na obra, como a subdivisão da faixa esquerda da pintura em 3 retângulos desiguais, um dos quais é o quadrado azul, são mais ainda notáveis. Eles mostram que nunca pode haver qualquer questão em Mondrian de um padrão preconcebido para uma composição, mas que cada obra surge de uma cautelosa e cuidadosa associação com os elementos da pintura, que deve ser resolvido de novo em cada obra. Especialmente notável nesse trabalho é o grande quadrado vermelho no canto superior direito, que, como o quadrado branco na pintura do ano anterior, é limitado por apenas 2 linhas dentro da pintura e, portanto, tem uma tendência a crescer mais em expansão rítmica, além da borda da tela. A grande área de um brilhante vermelho primário dá a este trabalho um forte acento no modo principal. Esta qualidade é ainda mais marcante numa tela que data de 1930, uma vez que no mesmo ano Mondrian também produziu pinturas de extrema sobriedade, como as 2 composições com linhas pretas. Lá ele evitou o uso de cor completamente. Os contrastes das linhas, cuja espessura também varia, determinam o caráter e o equilíbrio da composição. New York City 1, ou melhor, a série de obras mais tarde reunidas sob o título de Nova York, marca o início de uma nova fase no trabalho de Mondrian. As linhas pretas desapareceram junto com os retângulos de cor primária, que desde 1918, composições com planos de cor e contornos cinzentos formaram uma sólida totalidade plana com as linhas e o branco que tinha sido anteriormente o fundo. Em vez disso, linhas nas cores primárias, amarelo, vermelho e azul, atravessam a tela quadrada, entrelaçando-se umas com as outras. Para a maior parte, as linhas amarelas cruzam as de outras cores, mas aqui e ali, de uma forma muito sutil, as linhas vermelhas e azuis cruzam o amarelo. No entanto, este estilo não dá origem a um espaço ilusório. As faixas coloridas se sobrepõem uma a outra na superfície, diante dos olhos do espectador. É bastante razoável aceitar a sugestão de Michael Sepor e atribuir esse efeito de cruzamento e entrelaçamento ao método de Mondrian, de conceber e elaborar essas imagens. Ele utilizou tiras de papel colorido e as moveu sobre a tela para obter o efeito desejado. Dessa forma, ele quase automaticamente introduziu o crossover e a sugestão de bandas coloridas entrelaçadas.
Essa técnica foi uma das razões para a mudança no estilo e maneira de trabalhar de Mondrian após sua chegada aos Estados Unidos. A outra razão para a mudança, que alguns de seus seguidores europeus consideram uma partida de seus próprios princípios, era a libertação interna que sentia após seu movimento para a América. A atmosfera que ele encontrou não estava cheia em todos os momentos com um sentimento de ameaça e medo, mas com uma confiança sólida na vitória final sobre a tirania que tinha levado Mondrian de Paris. Como resultado, suas imagens do período americano têm uma tonalidade diferente, em grande, por assim dizer, em comparação com as sombrias telas dominadas por linhas negras do fim de sua permanência na Europa. Além disso, no alegre ritmo da alegria dessas pinturas, há um novo sentimento de harmonia que Mondrian só poderia ter aprendido em seu novo ambiente, o ritmo da metrópole moderna. Nos primeiros dias de The Style, Mondrian e seus amigos haviam se esforçado para ter um ambiente humano, a grande cidade, determinado pelas leis da harmonia. Agora, um exemplo desse novo padrão cultural, a cidade de Nova York teve uma influência radical em sua pintura. Mondrian, que havia escapado da Europa para Nova York após o início da Segunda Guerra Mundial, se deleitava com a arquitetura da cidade. Ele também estava fascinado pelo jazz americano, particularmente pelo boogie-woogie, encontrando sua batida sincopada, abordagem irreverente da melodia e uma estética improvisada semelhante à que ele chamou, em seu próprio trabalho, a destruição da aparência natural e construção através da contínua oposição de puro ritmo dinâmico. Nesta pintura, sua penúltima, Mondrian substituiu a grade preta, que há muito governava suas telas com linhas predominantemente amarelas, que se cruzam em pontos marcados por quadrados de azul e vermelho. Essas bandas atomizadas de pulsos cromáticos gaguejantes, interrompidos por cinzas claras, criam caminhos através da tela que sugerem a grade da cidade, o movimento do tráfego, a luz elétrica piscando, assim como nos ritmos do jazz. Van Doesburg começou com uma série de esboços figurativos, transformando-os em uma composição geométrica de bandas horizontais e verticais coloridas. A área central, de branco, mantém uma conexão com a figura original do trabalho. Ao analisar a forma de uma vaca, Van Doesburg transforma-a passo a passo em um grupo de retângulos, eliminando todos os elementos curvos e triangulares. Ele publicou várias dessas obras em um tratado amplamente distribuído que ele escreveu em seu jornal. Este desvelamento da fonte figurativa de um trabalho abstrato serviu tanto de propósito pedagógico como polêmico, educar seu público e justificar sua prática.